O governo apresentou uma reforma da Previdência mais enxuta. Mas afinal, o que vai mudar nas aposentadorias? Meu nome é Rodolfo Cadroli, sou advogado especializado em benefícios previdenciários e vou tentar explicar para você as mudanças que poderão ocorrer com a reforma da Previdência Social. Hoje no Brasil temos diversas espécies de aposentadorias. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade urbana, a aposentadoria especial, a aposentadoria do deficiente, enfim, são várias as espécies de aposentadoria. Nesse vídeo vamos falar mais sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, a fim de facilitar mais o entendimento. Em outra oportunidade, nós abordaremos as outras espécies de aposentadorias e a reforma da Previdência. Bom, falando inicialmente sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Na legislação atual, ou seja, o que está valendo hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição é aquela concedida aos homens que completarem 35 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres que completarem 30 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Como regra, nessa espécie de aposentadoria se aplica o chamado fator previdenciário, que é aquela fórmula matemática que leva em conta o tempo de contribuição, a idade do segurado e a expectativa de sobrevida, e que, via de regra, serve para reduzir o valor do benefício. Entretanto, se a soma do tempo de contribuição mínimo, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens, com a idade do segurado alcançar 85 pontos para as mulheres ou 95 pontos para os homens, a aposentadoria será concedida sem a redução do fator previdenciário. Por exemplo, uma segurada que tenha completado 30 anos de tempo de contribuição e possua 55 anos de idade. Na data da entrada da aposentadoria, ela terá o total de 85 pontos e receberá o seu benefício sem a incidência do fator previdenciário, ou seja, no valor de 100% da sua média de contribuição. Se essa mulher alcançasse os 85 pontos, sua aposentadoria seria calculada com a incidência do fator previdenciário, que reduziria aproximadamente 45% da sua média, se ela não alcançasse os 85 pontos. Se, pelo sistema de pontos, essa mulher tivesse uma aposentadoria de R$3.000, por exemplo, com o fator previdenciário, ela teria uma aposentadoria de R$1.650, ou seja, R$1.350 a menos por mês. É R$17.550 a menos por ano, computando o 13º. Bem, e como a aposentadoria por tempo de contribuição é calculada hoje? O cálculo é o seguinte: o INSS faz uma média de todas as contribuições do segurado desde julho de 94 até o momento em que a aposentadoria foi requerida junto à agência. Em cima do resultado dessa média, o INSS aplica o fator previdenciário. Lembrando que se esse segurado completou a pontuação de 85 pontos se mulher ou 95 pontos se homem, não será aplicada a redução do fator previdenciário na aposentadoria. Esses são os requisitos e as características, em termos gerais, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos agora falar um pouco sobre a aposentadoria por idade urbana. Bom, a aposentadoria por idade hoje é um benefício devido ao trabalhador segurado da Previdência Social que comprovar o mínimo de 180 contribuições. É o equivalente a 15 anos. Além da idade mínima, lógico, de 65 anos se homem ou 60 anos se mulher. O valor da aposentadoria por idade hoje é de 70% da sua média contributiva, aumentando 1% para cada ano de contribuição. Por exemplo,
Um segurado que alcançou a idade mínima e contribuiu durante 20 anos para o INSS. Logo, o valor da sua aposentadoria será de 90% da média contributiva, 70% mais 20%, 1% a cada ano de contribuição. Bom, essa é a forma como as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade são calculadas hoje. O que está valendo hoje? E o que vai mudar com a reforma da Previdência? A verdade é que até agora não se tem como prever quais serão as mudanças oficiais, já que o texto da reforma já foi alterado algumas vezes pelo governo. Mas vamos se ater aqui ao último texto da reforma da Previdência, onde, buscando aumentar suas chances de aprovação na Câmara e no Senado, o governo apresentou uma reforma muito mais enxuta, ou seja, com mudanças menos agressivas nas regras das aposentadorias quando a gente compara com as primeiras propostas. A principal mudança foi quanto ao tempo mínimo de contribuição que o segurado precisará cumprir para se aposentar. Nos textos iniciais, o governo tinha aumentado o tempo de 15 anos, que é o tempo mínimo atual, para 25 anos, tempo mínimo de contribuição. Nesse último texto, o tempo voltou para 15 anos, exceto para os servidores públicos, que o tempo mínimo continua em 25 anos. A idade mínima para se aposentar, na regra geral, será de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Outra mudança interessante nesse último texto da reforma foi referente ao cálculo da aposentadoria, onde a mesma será calculada da seguinte forma. O segurado que completar 15 anos de contribuição, tempo mínimo, ganhará 60% na média. Hoje esse segurado ganharia 85%. O segurado que completar 20 anos de tempo de contribuição, 5 anos a mais do tempo mínimo, ganhará 65% da média. Hoje esse segurado ganha 90%. O segurado que completar 25 anos de contribuição, 10 anos a mais do tempo mínimo, ganhará 70% da média. Hoje, esse segurado ganharia 95%. Nota que nesses três casos, comparando como ficará a aposentadoria com a reforma e as regras atuais, os segurados ganharão pelo menos 25% menos da aposentadoria do que aqueles que conseguem se aposentar hoje com as regras atuais. O texto ainda prevê o seguinte: o segurado que completar 30 anos de contribuição ganhará 77,5% da média. Hoje ganharia 100%. O segurado que completar 35 anos de contribuição ganhará 87,5% da média. Hoje ele ganharia 100%. Pelas regras atuais. E o segurado que completar 40 anos de contribuição ganhará 100% da média. Hoje ele também ganharia, obviamente, 100%. Lembrando que os servidores públicos terão o tempo mínimo de 25 anos de tempo de contribuição. Quanto às regras de transição, como que vai ficar a situação? Primeiro, afinal, para que servem, né, as regras de transição? É importante explicar isso. Elas servem para amenizar o impacto da reforma para os segurados que estão perto de se aposentar, pelas leis atuais, lógico. Se não fossem as regras de transição, esses segurados se enquadrariam na regra geral e precisariam esperar até os 65 anos o homem, né, ou 62 anos a mulher para se aposentar. E quem poderá usufruir dessas regras de transição? Toda a mulher com idade mínima de 53 anos de idade e o homem com 55 anos de idade poderão se utilizar das regras de transição para requerer as suas aposentadorias. A idade mínima nas regras de transição irá aumentar 1 ano, tanto para o homem quanto para a mulher, a cada 2 anos após a publicação da reforma. Mais ou menos assim. Em 2020, a idade mínima na regra de transição sobe para 54 anos a mulher e para 56 no caso do homem. Em 2022,
sobe para 55 anos a mulher e 57 anos o homem. E assim sucessivamente até que em 2038 a idade mínima chegará aos 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, se igualando então à regra geral. Um detalhe bem importante neste novo texto, vale a pena a gente prestar atenção, é que imagine um segurado com 15 anos de tempo de contribuição, com uma média contributiva para o INSS de R$3.000, só dando um exemplo. O valor da aposentadoria será de 60% da média, portanto, 1.800, com a reforma da Previdência. O texto da reforma busca trazer como incentivo para o segurado esperar mais para se aposentar, um acréscimo de 5% sobre a média, caso ele venha aguardar mais 5 anos para requerer seu benefício. Ou seja, aguardar mais 5 anos você vai aumentar 5% aí na média, no valor da aposentadoria. Imagine que esse segurado tenha aguardado 5 anos e a média contributiva dele tenha aumentado R$500. E ele vai se deparar 5 anos depois com a seguinte situação: uma média de R$3.500, o valor da aposentadoria é igual a 65% da média, aumentou 5%, que é igual a R$2.275, ganhará a mais por mês, comparando com a aposentadoria, ao completar os 15 anos, R$475, uma vez que aumentou os 5% e aumentou um pouco a média. No entanto, abrindo mão de receber a aposentadoria por esses 5 anos, no final das contas, o segurado estaria abrindo mão, ou seja, deixando de receber, ao final desses 5 anos, mais de R$137.000, imaginando que esse segurado aplicasse os valores numa caderneta de poupança que rendesse 0,5% ao mês, para que após os 5 anos, então, ele ganhasse R$475 a mais ao mês. Se você possui R$137.000 aplicado numa poupança, rendendo 0,5% ao mês, você está ganhando de rendimento R$685 ao mês. Ou seja, aguardando a diferença, só com a rentabilidade, você vai estar ganhando ainda mais do que aquela diferença. Resumindo, apesar desse incentivo do governo fazer parecer uma vantagem aguardar 5, 10 ou mais tempo para se aposentar, com a ideia que você irá ganhar mais aguardando mais tempo, irá valer a pena requerer a aposentadoria imediatamente ao completar os 15 anos mínimos de contribuição e a idade, logicamente. Do contrário, você vai perder dinheiro. Esqueça aguardar 40 anos para ganhar 100% da média, fechou a idade mínima e os 15 anos, encaminha a aposentadoria. Esse será certamente o caminho mais vantajoso. Bom, por hoje é isso. Espero ter auxiliado você a entender um pouco sobre a reforma da Previdência. Como você já realizou um cadastro, já está em nossa newsletter e assim receberá notícias e conteúdos relacionados à Previdência Social e à reforma da Previdência. Agora, se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de falar sobre alguma situação mais específica, aqui tem um link para você entrar em contato com a gente, certo? Enfim, acho que é basicamente isso. Agradeço mais uma vez a atenção, um forte abraço e até a próxima.